Olá, pessoal do ano. Seguinte, certo? Mas um momento sobre, né, este mega conflito que não aconteceu, graças, né, a Deus. Um momentinho, deixa eu dar uma regulada aqui. Na minha fantástica câmera em 8D, não é nem 3D, 8D, né, para que vocês possam me ver melhor. Bom, enfim, neste momento agora que nós estamos falando sobre a Guerra Fria, nós vamos falar sobre a Guerra Fria comercial entre o bem e o mal. Ó, até rimou, né? Gostei. Aí você vai, como? O que é isso aí, professor? O que é que isso quer dizer? Começa esse negócio, esse rolo aí. Seguinte, é que, certo? Todo mundo tinha que ganhar e todo mundo queria ganhar, certo? Mas é aquele negócio, certo? A chance de perder era grande em um vacilo, né? Assim, em uma jogada errada. Então, assim como lá atrás, na Segunda Grande Guerra Mundial, vocês sabem, né? Se não sabem, fiquem sabendo, que a propaganda foi uma ferramenta de extrema, como é que eu diria, certo? De extrema necessidade. Não apenas, certo, para o Partido Nazista, mas também para Mussolini na Itália, para Stalin na Rússia. E, enfim, a maioria desses governos ditatoriais, certo, ou de extrema direita, usaram a propaganda, escola, rádio, depois televisão, entre os meios que ali estavam disponíveis, né? Assim, principalmente rádio. Né? Rádio, jornal, panfletagem, tudo mais. Tá certo? Então, neste momento agora, eu tinha que fazer você acreditar que eu seria vosso salvador. Tá certo? Então eu tinha que provar que alguém era o capeta, certo? Que alguém era o peça ruim, né? Ou o sistema não democrático. É, mais ou menos isso. Estou procurando umas palavras, mas essa vai servir. Continuando, então, ou seja, eu tinha que provar que, como é que se diz? O outro sistema é que era o cruel, o injusto, certo? O que não dava certo, o que era o mal mesmo, certo? Então, ou seja, por exemplo, os Estados Unidos, certo? Priorizavam, né, apoiavam a economia de mercado, o consumismo, o individualismo, a competição, certo? A modernidade, luxo, tecnologia, conforto, né? Então, ou seja, né, para mim, que estou lá do outro lado, né, isto provocava conflito, a guerra, o ódio, a diferença social, né? Isso é inaceitável, porque as pessoas tinham que ser iguais, aquele negócio todo, lado social. Quer dizer, soviético, né? Aí, do lado soviético, nós tínhamos a ideia do coletivismo, o apoio ao proletariado, né? A figura do trabalhador, né? O princípio da igualdade, né? Perante a lei, a economia, né? E principalmente, né, ao exército. A ideia de cooperação, de juntos somos mais fortes, juntos nós formamos uma grande nação, certo? E se você não cooperar, a gente conversa, né? Então, aquele negócio aí, já lá do outro lado dizia só, tá vendo, ó, a falta de progresso, né? O atraso, né? A opressão, aonde está a liberdade nesse sistema. Tu entendeu? Pronto, é mais ou menos isso. Um tinha que fazer com que o outro, certo, parecesse um descaminho, uma desgraça, tá certo? Mas não fica só por aí. Eu falei de jornal, falei de panfletagem, falei do rádio, aí
Lá para as bandas da Segunda Guerra, né? 1940 e pouco. É isso aí, já pra cá, próxima década de 50. Eu não tô lembrado da data exata agora. Meu Deus, que pecado. Eu sou fã de cinema. Mas o cinema entrou com força nessa jogada aí. Certo? Então, ou seja, a propaganda para mostrar ao mundo, certo? Digamos assim, primeiro, né? Quem era o mocinho, certo? E né, qual era o melhor sistema a se seguir, né? E qual a ser combatido. Tu entendeu agora? Muito bom, certo? Por exemplo, né? Filmes que eu assisti quando era guri, até né, depois de guri eu assistia, ainda hoje eu assisto, né? Se passar. Por exemplo, um deles, por exemplo, 007 tem um ou dois filmes dele que falam a respeito desse tema, né, da luta deles contra os comunistas, aquele negócio todo, o cara que tem um braço mecânico, o cara que tem uma nave muito doida. Então, mostravam justamente isso, o cara combatendo o cara que quer destruir o mundo, ou o cara que quer destruir o país do outro cara, certo? Né? Por exemplo, uma série de filmes que eu gosto muito, né, que é Rock, né, que é sobre boxe. Por exemplo, em Rock 4, em Rock 4, por exemplo, certo? Existe uma menção, uma propaganda muito forte, certo? Do lutador americano, certo? Lascar o pau no lutador russo. E não, como não bastasse isso, né, o lutador americano ganhar, certo? A torcida russa se junta à torcida americana, né, ou só russa, porque, se eu não me engano, a primeira luta é a última luta em Moscou, uma coisa assim, começa a torcer pelo americano. Então, ou seja, qual é a mensagem? Os soviéticos se rendem à técnica, ao poder americano, certo? Ou tem que se render, entenderam? E existem outros, por exemplo, um filme que, como é que eu vou dizer, que eu amo, adoro de paixão, Competição de Destinos, por exemplo, que é sobre ciclismo, que eu adoro, né? Superman, se eu não me engano, é o Superman 3, ou é o Superman 3 ou é o Superman 4, que também tem essa atmosfera, digamos assim, politizada, que inclusive é ele lutando contra o lançamento de várias bombas atômicas, que é o que quase aconteceu nesse período aqui e que eu vou trazer para vocês, certo? Outro negócio que serviu de propaganda para esses caras, certo? Foram as Olimpíadas. Ambos queriam estar na frente de, logicamente, com a medalha de ouro no peito, né? Nada de segundo lugar, certo? Mas segundo lugar já é uma coisa boa. E terceiro lugar também é uma coisa boa. Ou seja, eu passei você, meu país, meu sistema, o capitalismo, certo? Então é o seguinte, então nós temos aí Moscou em 1980 e Los Angeles em 1984. Já na questão, né, das Olimpíadas de Moscou, ela foi boicotada pelos capitalistas por causa da invasão da União Soviética ao Afeganistão, certo? Um ano lá para trás, certo? Um ano antes, certo? E no caso, a de Los Angeles, né, que foi um tempinho depois, tá, de 1984, foi boicotada pelos socialistas, né? Isso aí é questão de, né, você já sabia, questão de lógica, né? Pessoal, em 1950 a 1954,
certo? Eu vou repetir algumas coisas aqui que é para vocês terem uma melhor compreensão, para vocês aprenderem melhor, certo? Tá certo que eu falei há um tempinho atrás, certo? Na outra aula, mas vou falar para vocês de novo, né? E outras coisinhas, certo? Por exemplo, o macartismo, como eu já tinha falado, John McCarthy, que foi a perseguição, certo? A comunistas nos Estados Unidos, certo? E muita gente foi vítima dele, certo? Ou seja, essa histeria, esse negócio, todo mundo é comunista, se fulano não toma sorvete, ele é comunista, se fulano não anda de bicicleta, ele é comunista, se fulano não vai à igreja no domingo, ele é comunista. Mais ou menos isso, tá? Então o que acontece? Ó, artistas, cineastas, escritores, estudantes, entre outras pessoas, foram perseguidas, certo? Nesse momento aí. Por exemplo, se fossem ainda por cima do Partido Democrata. Um exemplo disso foi o querido, espetacular Charles Chaplin, certo? Ator, comediante incrível. Ele teve que deixar os Estados Unidos e foi viver na Inglaterra, né? Fazer o quê, né? Então, vamos embora que ainda tem mais coisas, certo? Dessas perseguições, a gente ainda tem o casal Rosberg. Aí você, foi o que eles fizeram, professor? Eles casaram fora da igreja e tal? Não. Adivinha só, eles foram acusados de passar informações para a União Soviética sobre a bomba atômica. Não foi brincadeira não. Resultado, foram presos e condenados à muerte. Foram condenados à morte. Bom, uma coisa que eu não quero que vocês esqueçam, certo? E nós iremos estudar no contexto da Guerra Fria, certo? São os conflitos, certo? Então, tipo, eu vou dar um repeteco aqui, mas para que vocês tenham de novo, certo? Para que vocês não esqueçam que a gente vai estudar, certo? Ou seja, os pontinhos, aquela coisa que aconteceu que causou extrema tensão durante a Guerra Fria, certo? Durante ou mesmo até depois, viu? Depois a gente vai conversar sobre isso. Vê só, a Revolução Chinesa de 1949. Por quê? Porque após isso, a China ela se torna socialista, certo? O conflito sino-soviético em 1962, ou seja, Rússia e China, eles cortam relações, certo? Mas professor, os dois não eram socialistas? Sim, porém com grandes divergências, certo? Ou seja, um queria a revolução de um jeito, o outro queria do outro, o outro queria que se espalhasse pelo mundo o mais rápido possível, né? O outro queria organizar primeiro e ver como lançar depois, certo? Isso vocês vão ver. Vamos para frente, certo? Revolução Cubana de 1959, certo? Que também Cuba, depois da Revolução, certo? Se torna socialista ou comunista. Socialista, comunista. Bom, enfim, certo? Então, ou seja, se torna parceira da União Soviética, certo? Outro negócio que acontece nesse momento aí, que arrepiou os cabelos de todo mundo, né? De não só de todo mundo, pessoas, mas de todo o mundo, certo? A crise dos mísseis, ou seja, o momento mais tenso desse momento aí, foi quando Estados Unidos e Rússia
apontaram seus mísseis um para o outro e quase, ó, quase acontece. Quase, viu? Então, nós ainda temos a insurreição húngara em 1956, a Primavera de Praga em 1968, a Guerra do Vietnã de 1960 a 1965 e repetindo, né, a construção do Muro de Berlim. Tá, pessoal? Cada partezinha dessa a gente vai dar uma destrinchada, ou como dizia minha avó, a gente vai reinar, né? Nós iremos estudar, mexer, compreender, aprender, né? Ó, seguinte, daqui a pouco tem mais, espero que tenha dado uma luz aí com isso tudo aqui, certo? E abraço, até mais, daqui a pouco tem mais. Beleza?